E aí, pessoal, aqui é o Elias, novamente. Estamos aqui para falar, né, para dar continuidade ao nosso conteúdo sobre o povoamento da região que hoje a gente chama de Brasil. É importante que vocês façam a leitura do capítulo, que se você também não tiver assistido a primeira aula, assista lá, na verdade, a aula de número 5, né? Assista a aula 5 para poder vir aqui e assistir essa para poder ficar tudo bem compreendido, ok? Então, sem mais demora, vamos para a aula de hoje. Aqui no Brasil, uma região extremamente importante desse povoamento é a região amazônica, né? Então, a Amazônia, todo mundo sabe, todo mundo conhece, é uma das maiores florestas do mundo, né? Uma das maiores bacias hidrográficas do mundo também, né? A maior parte da Amazônia está situada no Brasil, para quem não sabe, né? Ela passa por vários países, mas o Brasil possui a maior parte da floresta, né? E 59% situado no Brasil. No Brasil ela passa por vários estados, passando pelo Pará, né, pelo Acre, enfim, por Roraima, vários estados acabam dando aí, acabam sendo passados ali, trespassados pela floresta, tá? Então, assim, o rio Amazonas, né, é considerado a maior bacia hidrográfica do mundo, né? Um dos maiores, com o maior número de afluentes. Tem vários rios que dependem do rio Amazonas. É um rio muito importante na história da América de maneira geral, né? Pela sua importância ali de colocar em contato várias culturas diferentes por meio desse rio, né? Fora o recurso hídrico, né? Porque afinal de contas você tem uma bacia de água quase que infindável ali, né? Pelo menos para a necessidade desses primeiros habitantes, tá? E aí, pessoal, é interessante porque levanta a discussão sobre a preservação da Amazônia, né? Então, quando a gente olha para a Amazônia dessa forma e pensa a Amazônia como não apenas um patrimônio ambiental, né? Sim, é um patrimônio extremamente importante ambiental porque possui uma floresta extremamente rica em espécies de animais e plantas, né? Possui uma importância gigantesca para a manutenção do clima, né? E em fatores de importância ambiental. Sim, sem dúvida, né? O rio, né? É uma das maiores reservas de água doce, né? Então, quer dizer, você tem várias coisas que tornam a Amazônia vamos dizer assim, um objeto de grande importância, né, de preservação. Mas é importante também lembrar que, na verdade, a Amazônia possui também uma diversidade sociocultural muito grande, né? Ali viveram e vivem ainda uma série de etnias, de povos que se estabeleceram ali ao longo dos milhares de anos em que se deu esse povoamento e que muitos ainda estão lá hoje, né? Esses povos, em sua grande maioria, preservam uma cultura que veio se desenvolvendo ao longo desses milhares de anos, línguas, tradições, N fatores que também tornam a preservação da Amazônia não apenas uma questão ambiental, mas também uma questão sociocultural, né? Afinal de contas, como eu falei, a floresta em si ela também deu origem a uma série de povos, né? De certa forma, civilizações que viveram, que estiveram ali em contato com essa floresta, né? Aprenderam a lidar com a floresta, a conviver com ela, e que muitos desses povos hoje se encontram ameaçados, né? Por interesses econômicos, em sua grande maioria, que colocam essas questões socioculturais e mesmo ambientais em segundo plano, né? Então, quando você pensa no desmatamento, você não se pensa apenas só no dano ambiental, mas também um dano sociocultural, tendo em vista que esses povos são expulsos das suas terras ou têm os seus locais totalmente destruídos, né, pela devastação em decorrência do desmatamento e da ocupação do local, né? Então, quer dizer, você vê a importância da Amazônia, né? Ela tem uma importância muito grande. Veja, aquela região ali, ela provavelmente foi povoada por volta de 11.200 anos, né? Lá no Pará você vai ter a caverna da Pedra Pintada, que demonstra, né, uma série de artefatos, né, e pinturas que revelam a presença
desses grupos humanos já naquela região ali por volta aí de 11.200 anos, né? É importante entender que nesse primeiro período, né, os seres humanos, como eu já falei, viviam em cavernas nessa época, mas aos poucos eles passam, né, de acordo com, principalmente com o processo de sedentarização, né, que é a fixação desses povos em alguns territórios, eles passam a produzir outras habitações de madeira, né, madeira e palha principalmente, que se você observa, por exemplo, a, a moradia da maior parte dos indígenas no Brasil, ela se dava dessa forma, né? Então a utilização da madeira e da palha como construção de abrigos, e isso é uma característica, né, desse desenvolvimento aí ao longo dessa pré-história aí do Brasil, tá? Pessoal, em relação ao modo de vida desses povos que viveram ali na região da Amazônia, é importante entender, pessoal, que o Brasil é um dos países que possui uma grande diversidade de povos. Tá? A gente está falando aqui dos povos amazônicos, mas é importante entender que, de maneira geral, né, na região hoje que a gente conhece como Brasil, viveram muitos povos diferentes. Hoje, se não me engano, nós temos cerca de 300 etnias diferentes, né, de origem indígena. Esse número já foi muito maior do que isso. Tá? Assim, na verdade, indiscutível vezes maior, né, e mais em decorrência da colonização, muitos desses grupos, dessas tribos, desses povos foram exterminados. E se hoje a gente possui uma grande quantidade, há 10 mil anos essa quantidade provavelmente era bastante grande. Então, quer dizer, nós estamos falando do modo de vida dos amazônicos, mas é importante entender que existiam outros, tá? Então, nós tínhamos, o que a gente sabe sobre esses povos? Realizaram pinturas rupestres, sem dúvida, né, deixadas em várias grutas e cavernas, né, ao longo ali da região amazônica. Produziram instrumentos de pedra lascada e pedra polida, o que é muito importante entender. Para quem ainda não sabe, né, o que é a pedra lascada, o que é a pedra polida, eu já expliquei isso lá no vídeo sobre pré-história, mas aí explicando novamente. A pedra lascada, ela é o instrumento que é fabricado a partir de lascas de pedra. E como é que se obtém essas lascas de pedra? É quando você quebra uma pedra. Tá? Então, a pedra, você vai quebrando ela e vai dando a ela o formato desejado. Geralmente você vai ter, por exemplo, as pontas de flecha, né? Você vai quebrando aquela pedra até ela assumir aquele formato da ponta de flecha. Ou o machado e assim por diante, né? É importante você conhecer um pouco sobre as pedras para saber que pedra pode quebrar outra, porque se você bater duas pedras que são muito frágeis, as duas quebram. Então você tem que ter uma um pouco mais rígida, capaz de quebrar uma um pouco mais frágil, e assim você poder produzir esse instrumento, né? Então assim, a técnica de lascamento de pedra pode até parecer uma técnica rudimentar, de dizer, os caras faziam lá instrumento de pedra, então eles são muito atrasados. Tenta fazer, né? Quer dizer, é uma técnica extremamente, na verdade, aguçada, assim, de você conseguir construir ali um objeto feito da lasca da pedra, dar a ele um formato específico, né? Para que ele possa cortar, para que ele possa perfurar. Isso não é uma coisa muito fácil de se fazer, não, tá? E aí, o que é a pedra polida? Pedra polida é quando você raspa a pedra, você vai raspando ela, você vai polindo até ela assumir aquele formato desejado. Então eu pego uma pedra e eu vou raspando ela em outra pedra ou numa superfície mais rígida, e ela aos poucos, né, num processo bastante lento e cansativo, ela vai assumindo a forma desejada. De novo, pode ser um machado, pode ser um pilão, né? É comum você encontrar os pilões feitos de pedra, né? Então, você consegue deixar a pedra completamente cilíndrica, né? Então era uma característica aí desses povos que viviam, né? E quando eu falo assim, produzir um instrumento de pedra lascada, pedra polida, eu estou falando que produzir das duas coisas, né? Uma técnica não exclui a outra, pessoal, tá? Não pense dessa forma. Esses indígenas eles vão produzir tanto de pedra lascada quanto pedra polida. Alguns apenas de pedra lascada, outros apenas de pedra polida. Mas também havia aqueles que produziam de ambas as duas. Então, é uma característica. A grande maioria desses povos eram caçadores e coletores. Então, assim, boa parte disso a gente pode ver, por exemplo, quando a gente pensa nos indígenas, né, antes
da chegada dos europeus, a gente tem povos que viviam basicamente da caça, da coleta, né, da extração mesmo dos recursos que a floresta amazônica ou que outras vegetações davam, né, a esses povos. Então, a caça, e essa caça vai ser quando havia megafauna dessa megafauna, e de acordo com que essa megafauna foi se extinguindo, outros animais passam a ser caçados, e a coleta de frutos, né? Essa coleta que inclusive vai levar ao processo de desenvolvimento da agricultura, que é uma característica também desses povos ao longo aí do pelo menos de 5.000 ou 4.000 anos atrás, tá? É importante entender também outra coisa. Esses povos, eles não necessariamente viviam completamente isolados uns dos outros, né? Existem evidências que sugerem, na verdade, que havia, pelo menos na região amazônica, uma rede muito, na verdade, até bem próxima de troca de produtos, né? Seja pelo rio, né? Essas redes, elas poderiam ser locais ou regionais, quer dizer, agrupamentos entravam em contato com outros para trocar produtos, para trocar, enfim, espaços, né? Ou seja, havia um intenso fluxo ali de produtos, de grupos, né? As migrações, e também esses povos guerreavam entre si, né? Os indígenas, eles têm essa característica, né? Haviam tribos, haviam povos que constantemente viviam em guerra, certo? E essa guerra, ela tem uma importância grande na vida desses grupos, tá? De acordo com que a agricultura ela passa a se desenvolver entre esses povos, né? Você vai ter a domesticação de uma série de plantas, de espécies de plantas diferentes, além daquelas que a gente já comentou, né? Além da mandioca e tal. A gente vai ter o cacau, né? Tá errado aí, mas é cacau, a castanha do Pará, enfim, né? Várias dessas frutas, dessas plantas, elas passam a ser cultivadas constantemente, né? Em relação a esses povos. E é importante também entender assim, que cada povo desse, ele não vai produzir apenas um desses produtos, né? Ele vai produzir uma série de produtos, muitas vezes até mesmo em conjunto ali, misturados uns com os outros. E, de novo, sempre que a gente pensa em agricultura, a gente também pensa em sedentarização, porque a sedentarização ela ocorreu muito em decorrência do desenvolvimento agrícola, né? Então, como eu falei, por volta de 4 ou 5 mil anos atrás, nós vamos ter o desenvolvimento da agricultura e o início do processo de sedentarização, que dá origem aos diversos povos, agrupamentos e assentamentos que passaram a se desenvolver e crescer, né, ao longo desse território. A agricultura realizada por esses povos, em sua maioria é o que a gente chama de agricultura familiar, né? Ela era realizada pelos membros das tribos, dos agrupamentos, ela tinha como objetivo fundamental a subsistência. Subsistência que eu falo é justamente você plantar apenas o necessário para sobreviver, né? Mas como eu falei, também haviam trocas, mas a priori a função da agricultura era essencialmente produzir para sobreviver, para garantir o alimento da tribo ou daquele grupo de pessoas que vivia naquela região, né? Claro que quanto maior esse grupo, quanto mais esses grupos cresciam, e de acordo com que a sedentarização vai se estabelecendo, esses grupos passam a crescer, quanto maior o grupo, maior a necessidade de alimentos, né? Maior a necessidade da agricultura, da caça e de outras práticas para complementar, né? Como eu até coloquei. Então, assim, a agricultura, ela não era a única fonte, haviam outras. A pesca, a caça, a coleta, elas não deixam de existir por conta do desenvolvimento da agricultura, tá? Na verdade, ela complementava. Então, a caça, a coleta, a pesca, ela permanece. A agricultura vem complementar esse processo. A diferença é porque agora a agricultura ela garantia alguma segurança de alimento e tal, de recursos, para manter esses povos por mais tempo no mesmo lugar. Também, provavelmente, até mesmo atrelado ao desenvolvimento da agricultura, nós temos a cerâmica, não necessariamente unicamente ligada à agricultura, mas a cerâmica ela passa a ser produzida por vários povos, né? A cerâmica basicamente é a argila, né? Que é
queimada, né, assada, para ficar rígida. E aí você tinha ali objetos feitos de cerâmica. Na verdade, isso é uma prática que ainda existe, né, em diversas tribos, produção de cerâmica, em vasos, é, potes, né, aqueles potes, jarros, urnas funerárias como se fosse, seria tipo um caixão, né? Só que é uma urna, né? Você colocava a pessoa, depois que ela morria, você colocava a pessoa dentro desse, como se fosse uma espécie de jarro de cerâmica, né? É, então, quer dizer, você vai ter uma produção também dessa cerâmica ligada aí a esses grupos. A cerâmica ela foi importante, né? Não apenas, como eu falei, no sentido de, por exemplo, de decoração, algo desse tipo, né? Mas principalmente de utensílios, né? Panelas, as cestas para armazenamento de produtos, para cozinhar determinados produtos. Então, tudo isso está ligado a esse desenvolvimento da cerâmica. Lembrando que aqui eu estou falando de termos gerais, né? São muitas etnias. Novamente, se você pretende entender de forma mais profunda, é necessário que se entenda uma a uma, né? Como cada uma dessas culturas viveram. Mas como eu falei, são muitas, então não cabe a gente aqui entender elas. Mas é importante lembrar, novamente, nós estamos falando de maneira geral, né? Nem todas elas vão ter exatamente as mesmas características. Também aqui, no caso da Amazônia, surgem as começam a aparecer, principalmente aí ao longo desses primeiros 10 mil anos, uma série de elementos, né, que trazem à tona rituais religiosos, né? Você vai ter a construção de geoglifos, né? Geoglifos, para quem não sabe, são aquelas marcas que eram feitas no campo, tá? Então, assim, grandes espaços, geralmente elas só podem ser vistas do alto, então é comum você ver círculos. Algumas civilizações chegam a fazer desenhos maiores, né, como um pássaro ou um macaco e tal. E só que lembre que só dá para ver do alto, porque é grande, né? Então no chão eram feitas vários desses desenhos em meio às plantações e tal. Provavelmente também sugerindo algum tipo de relação com os rituais religiosos. Como nós tínhamos muitas etnias diferentes, muitos povos diferentes, existem muitas religiões diferentes também que esses povos passam a se a cultuar. Então, também é outra coisa. Não dá para pensar nesses primeiros povos como pertencentes à mesma religião. Esses povos vão ter vários rituais religiosos diferentes, vários mitos diferentes. Muitos deles simplesmente se perderam por conta que parte desses povos eram ágrafos, né? Então, o povo ágrafo é aquele povo que não possui escrita. E isso é uma característica também desses povos que não desenvolveram uma escrita propriamente dita, como a nossa ou como as outras que existem no mundo, né? Mas, no entanto, esses povos fizeram outras coisas, né, que revelam parte dessas crenças e tal. Tanto é que quando os europeus chegam, há um contraste muito grande entre as crenças locais, nativas, e o cristianismo, por exemplo, que vinha, que os europeus traziam, né, lá da Europa para o local. Então, quer dizer, haviam muitas percepções diferentes, muitas línguas diferentes, né? De novo, não quer dizer que não, porque não tinha escrito, não tinha língua. Na verdade, existiam milhares de línguas diferentes nesse território. Então, quer dizer, dá para ver quão complexo é esse processo de povoamento. Esse processo ele é um processo muito longo, né? Um processo que demorou, não foi um dia, uma semana ou um mês, foram milhares de anos, tá? Para que ele pudesse chegar ao que chegou. Né? Então, quando os europeus chegam aqui, por exemplo, lá em 1500, já havia uma difusão gigantesca de povos indígenas vivendo já aqui na América, né? Muito tempo antes da presença desses europeus, né? Por isso, inclusive, que os historiadores questionam a ideia de que o Cabral descobriu o Brasil, né? Porque dentro dessa perspectiva parece que o Brasil não era habitado, né? E na verdade essa região já era habitada sim há milhares de anos e, e essa habitação ela ocorreu de uma forma muito complexa, né, com vários povos diferentes.
se desenvolvendo e entrando em contato para que assumisse essa característica, né? Então, quer dizer, aqui a gente tem um retrato mais geral de como se deu esse povoamento no Brasil. Novamente, se você pretende entender profundamente, precisaríamos estudar caso a caso cada uma das etnias e por aí vai. Mas isso é claro que nesse momento é completamente impossível. Então, para a gente entender de maneira geral, é isso. Né? Então, eu espero que tenha sido claro, né, que vocês possam ter entendido aí, que vocês anotem as dúvidas de vocês, tá? Não deixem de fazer as atividades, estejam sempre atentos ao Google Class, tá? Envia lá a sua dúvida, assim que eu ver, eu vou responder. E também façam os TDs, tá? Entreguem lá na escola, na data, para que a gente possa corrigir e aí fazer esse acompanhamento, saber como é que vocês estão estudando, como é que está o aprendizado, tá bom? Então, obrigado por assistir e até a próxima.